vocês? Como é que tá a vida aí de quarentena, hein? Estamos aí, né, Vinícius? Batalhando aí para poder vencer dia após dia, né? Porque, evidentemente, tudo é novidade para a gente todo dia. Todo dia tem uma coisa diferente aí para a gente aprender. Impressionante. Obrigado por perguntar. E a Soninha, como é que tá aí, Soninha? Você está me escutando bem, Soninha? Bom, vamos lá então, pessoal. Seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho a minha telinha em branco. Eu vou tentar fazer aqui, ó, junto com vocês, a construção aí dos nossos conteúdos, hein? Aí, Sônia, beijão para você. Obrigado por estar aí fazendo companhia para a gente, hein? Bom, vamos lá então. Vamos dar sequência então aqui às discussões. Vamos lá então. Ó. Então, como vocês já sabem, né, pessoal? Já há algumas aulas, né? A gente tem trabalhado aí os módulos 7 e 8, né? Vou colocar aqui do ladinho. Módulo 7 e 8, né? Da parte de Geografia 2. Tudo bem? Então, só para você poder se organizar, módulo 7 e 8, a parte lá de Geografia 2, né? Qual que é a discussão que está sendo proposta aí nos módulos 7 e 8? Os problemas urbanos, né? Poderia até colocar aqui problemas urbanos parte 3, né? Que já é a nossa terceira aula discutindo aí as questões aí que envolvem os problemas urbanos, né? Então tá aí nosso títulozinho aí da aula de hoje, tá? Bom, nas últimas aulas aí a gente discutiu a questão da moradia, né? Então a gente viu aí que existe um déficit habitacional significativo no Brasil. Isso é resultado aí de uma fraca política habitacional associada à especulação imobiliária, né? A gente percebeu que existe também a questão da segregação socioespacial, que é a própria materialização da desigualdade dentro da cidade, né? Os processos aí de horizontalização da cidade, expansão no sentido horizontal, ocupando áreas que muitas vezes são áreas de risco, né? Áreas de manancial, área de possibilidade de deslizamento, né? Falamos um pouquinho sobre a questão da gentrificação e também sobre o transporte, né? Então, tudo isso aí foi tema aí que a gente já teve o prazer de discutir aí dentro das questões aí que envolvem os problemas urbanos, né? Hoje, para a gente poder dar sequência aí nesses problemas urbanos, quero comentar um pouquinho com vocês sobre a questão do lixo, tá? Que é um problema de ordem socioeconômica, de ordem socioambiental, melhor dizendo, de ordem socioambiental. Bem, grande questão aí quando a gente fala do lixo ou dos chamados resíduos sólidos, né? É o grande volume que é produzido, tá? Então, o primeiro item aqui que eu estou colocando aí, ó, grande volume, né? Hoje a gente sabe, né, que a produção de lixo, ela de fato ela é significativa, sobretudo aí se a gente simplesmente observar o cotidiano da nossa própria casa, né? Quanta coisa aí que a gente não consome no nosso cotidiano, que não vai lá para o lixo, quanta coisa aí que não envolve embalagem, que não vai lá para o lixo, quantas coisas aí que não se transformam nos tais resíduos sólidos. É claro que essa gigantesca produção, né, tem como causa direta o nosso modelo de sociedade, né, que é um modelo capitalista pautado aí no consumo excessivo.
Tanto é verdade que a gente muitas vezes utiliza esse termo aqui, ó. Consumismo, né? Consumismo, que é o hábito de consumir em exagero, vamos dizer assim, né? O que acontece é que, e isso a gente discutiu um pouco quando destacamos as questões industriais, né? O que acontece é que nos últimos anos há um processo aí significativo de difusão da informação, das telecomunicações, né? E evidentemente aí informação, telecomunicação chegando a todo mundo e sendo apropriado aí pelos principais agentes financeiros do planeta, vai se transformar em alguma coisa que lhes interessa. E o que lhes interessa é evidentemente um consumo em massa, né? Significativo. E aí, pessoal, o que a gente tem que perceber é justamente o papel da propaganda diante das nossas vidas, né? Constantemente, a gente é bombardeado por uma série de informações que nos dizem justamente isso. Olha, você tem que consumir, você tem que consumir. Ó, você consumir aquilo, você pode ser muito melhor do que você é agora. E assim sucessivamente. Eu sempre gosto de contar, a vida inteira eu contei essa história para todo mundo, para que a coisa fique um pouquinho mais clara. Vamos imaginar eu aqui, ó. Eu sou um tremendo perna de pau no futebol. Sou mesmo, tá? Isso é verdade. Aí, aí eu tô lá assistindo a TV, eu tô assistindo. Bom dia, Miguel. Tô lá assistindo a TV, tô vendo comercial e de repente eu vejo um comercial lá com o Neymar. E aí o Neymar tá usando uma chuteira da marca X que tem tais detalhes e tal. E aí naquela propaganda ele vai lá e faz aqueles dribles bonitos, né? Marca um monte de gol e tal, né? E aí dá sempre aquele close bonito lá na chuteira. E eu gosto muito de jogar futebol, mas eu sou um fracasso no futebol, né? E que eu vou começar a pensar no meu subconsciente. Nossa, se eu tiver aquela chuteira, talvez eu possa ser tão bom quanto o tal do Neymar, né? Aí vou lá no shopping e tal, compro a tal da chuteira, fico feliz da vida, porque uma das características aí dessa ideia do consumismo é justamente isso, associar consumo à felicidade. Tanto é verdade que hoje a gente encontra aquele que diz que estava mal, que estava com depressão e tal, e depois foi ao shopping, fez compras e aí depois ficou super bem. Só deixa eu dar uma olhada aqui no Vinícius. O problema do lixo seria o consumismo ou o consumismo exagerado? Exagerado, né? Com certeza. Na verdade, posso ser bem sincero, Vinícius, eu acho que a questão não é só a do próprio consumismo, é a maneira como a produção ela é gerida, vamos dizer assim. O modelo produtivo que a gente desenvolveu, né? Ele envolve muita embalagem, ele envolve muita coisa que não é reaproveitada, que não é reutilizada, né? Então, eu acho assim que o consumo não é o grande vilão. O grande vilão é o jeito como as coisas são produzidas. Só que a gente tem que lembrar que a maneira como a gente consome também vai impactar nas questões de ordem ambiental e também social, como logo mais eu vou tentar apresentar aí para vocês, tá? E é isso mesmo, Miguel. É isso aí. A alegria, ela dura pouquinho. Você vai lá, comprou o negócio lá e tal, puxa, é tão gostoso, você fica tão feliz, você sente de fato um prazer, né, de ter feito aquilo. E aí, então, eu fui lá e coloquei a chuteira e fui jogar bola. Aí fui jogar bola, o que eu percebi? Eu continuo sendo o mesmo desastre que fui a vida inteira. E não é a chuteira que faz eu jogar melhor ou pior. E aí, então, vem aquela tristeza de novo e tal, aquela decepção. Enfim, que logo de novo vai ser ressuscitada, né? Através de uma nova propaganda que vai me forçar a comprar uma outra chuteira, por exemplo, um outro equipamento aí de esporte, alguma coisa desse sentido, né? E aí, toda vez que a gente consome em exagero, né? A gente está produzindo lixo. Essa que é a grande questão, né? Outros alimentos aí também que não fazem parte do nosso cotidiano, e a gente não descarta uma parte, que uma determinada embalagem também não é descartada. Eu convido todo mundo aí a pensar. Pensa, ó, quanto de lixo não é produzido na sua casa ao longo de uma semana?
Imagina que você não tivesse a oportunidade de se livrar dele. Imagina que você tivesse que deixar guardadinho lá na sua casa. Imagina o tanto que não seria. Agora, tenta multiplicar isso pela população de Ribeirão Preto. Agora, tenta multiplicar isso pela população do estado de São Paulo. Tenta multiplicar isso pelo Brasil. Tenta multiplicar isso pelo mundo. Aí a gente começa a observar de fato que a situação ela não é tão tranquila assim como a gente imagina. Então, por isso que eu estou dizendo, ó, o lixo em si, de fato, ele representa aí um problema. Volta o cão arrependido. Boa, boa, gostei, Thiago. O lixo, então, ele é de fato produzido em cima, insisto em dizer, desse modelo de sociedade que a gente construiu até agora. Por isso que uma discussão que ela é muito comum, né, nos dias de hoje é sobre o desenvolvimento sustentável, né, que não é dizer assim, vamos parar tudo, não vai produzir mais nada e aí, sei lá, vamos estagnar a nossa economia. Não é essa a proposta do desenvolvimento sustentável. A proposta é você continuar desenvolvendo a economia, só que, evidentemente, com este pensamento de sustentabilidade. Porque a gente sabe, por exemplo, que existem muitos recursos que são utilizados para a produção dessas devidas mercadorias, que eles são finitos e não infinitos, como há alguns anos aí se acreditava, né? A gente vê aí, por exemplo, aí o caso do petróleo. O petróleo, uma hora, acaba. Não porque o petróleo nunca mais vai se formar no planeta Terra, mas porque o petróleo demora milhões e milhões de anos para se formar no planeta Terra. E o ritmo que a gente utiliza esse combustível fóssil é muito mais veloz do que o ritmo de produção dele na natureza. E aí, evidentemente, uma hora que ele falta. E isso se repete com vários recursos naturais, com vários recursos minerais e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala da produção sustentável, seria, por exemplo, você ter acesso ao produto, consumir o produto, mas destinar depois aquela referida embalagem, aquela sobra, aquilo que a gente chamaria de lixo, né, para um processo de reciclagem, para um processo de reutilização, né, e assim sucessivamente. E aí, então, a gente de fato teria um desenvolvimento econômico contínuo, mas que tivesse base para ser sustentável para o futuro. Por isso a ideia do sustentável, né? Oi, Mari, tudo bem com você? Olha, certamente essa também é uma questão aí que a gente também tem que observar, né? Essa que você acabou de propor aqui no chat. Sim, mas assim, o que eu vejo, e é eu mesmo, tá? Não é só a questão das roupas e tal, né? É questão de tudo, né? Tudo, de certa maneira, às vezes a gente acaba comprando coisas que a gente não vai usar, que a gente não precisa. Compra, às vezes, por conta de um impulso. Tá lá e fala, "Pô, vou comprar", né? E aí, então, é o excesso, né? É isso que seria o excesso, sabe? Essa questão aí que você está falando aí da fast fashion, né? Ela também é interessante da gente analisar, porque é justamente isso, né? Você vai lá e fala, pô, tá tão baratinho, né? Vou comprar. E aí nem usa, né? Às vezes, né? Ou como você diz, usa pouquinho e tal, já adiós, né? Então, é interessante essa observação aí que você fez. Bem, seguindo aqui, ó. Então, essa que é a grande questão. Primeira observação que eu gostaria de fazer com vocês é esse, ó. O grande volume que é produzido. É muita coisa e aí eu vou colocar como item B. Qual que é o destino que a gente dá para o lixo? Aí vem o outro grande problema. Porque assim, se fosse um grande volume e o destino fosse relativamente adequado, né? O problema seria amenizado. Mas não é essa a situação. Eu quero dizer para vocês aí que uma parte significativa
E aí, olhando para o Brasil, tá, pessoal? Do lixo que é produzido, vai para aquilo que a gente chama de lixão, tá? Lixão. Para quem não sabe, lixão é lixo a céu aberto, tá? É aquela coisa extremamente bem planejada. É eu pegar um, sei lá, Unidunité, achou um canto da cidade. Fala, ó, aqui tá com um cara que pode ser um bom lixão, viu? E vamos começar a jogar lixão lá. E joga, e joga, e joga. E o lixo está a céu aberto, não tem tratamento nenhum, não tem nenhuma condição sanitária adequada. Enfim, aquilo lá é um desastre. É um desastre porque, evidentemente, o lixo está sendo jogado num espaço em que não houve nenhum tipo de estudo para saber, por exemplo, se naquele referido espaço não passa, por exemplo, um lençol freático. Porque a gente sabe que quando o lixo começa a entrar em processo de decomposição, né, ele começa a produzir um líquido nojentão, fedido pra caramba, que chama chorume, que contamina não só o solo, mas também o lençol freático. Então, por exemplo, se você coloca lá um depósito de lixão, uma região lá, que é a área de abastecimento de um aquífero, por exemplo, você está zoando todo o aquífero. Por isso aí o perigo aí do tal do lixão. Além disso, a gente também tem que lembrar que como não há nenhum tipo de cuidado com relação ao destino desse lixo, né? Normalmente esses espaços, normalmente não, esses espaços, eles vão ser caracterizados pela proliferação de pestes urbanas. Então é muito comum lá a proliferação de baratas, associado às baratas, escorpião, rato. Muitas vezes você vai ter água que fica empoçada em determinados cantos, o que, como vocês devem saber, facilita a proliferação lá do mosquito da dengue, né? Então vejo tanto de problema que não está associado aí a esse destino inadequado aí do lixo. Eu insisto em dizer, infelizmente, a maior parte do lixo que é produzido no Brasil acaba indo aí para os chamados lixões, né? E aí, como você deve estar percebendo, tem a questão da contaminação do solo, contaminação de aquífero, produção do chorume, emissão de gases do efeito estufa, que às vezes você tem matéria orgânica que está entrando em processo de decomposição, dependendo de como as coisas ocorrem, você vai ter emissão de metano. Metano é um gás do efeito estufa, então, às vezes até contribui para o aquecimento global, olha que loucura, tá? Então tem tudo isso. E, infelizmente, eu insisto em dizer, é o principal destino aí que a gente tem, tá? Existe um outro tipo de destino que a gente chama de aterro, tá? Aterro sanitário. O que é o aterro sanitário? O aterro sanitário é vamos dizer assim, um lixão com condições sanitárias mais adequadas, tá? Perto do impacto que o lixão causa, o aterro é um santo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas vamos tentar entender como é que as coisas funcionam. Vou tentar fazer um desenho esquemático aqui, tá? Vamos imaginar que essa primeira linha aqui, ó, que o professor está fazendo, seja o solo de uma determinada região onde você vai ter depósito de lixo, tá? Se aquela região for uma região de aterro, o que é feito? Vai lá e vai passar sobre esse solo uma camada impermeabilizante, tá? Vou repetir, uma camada impermeabilizante. Uma camada impermeabilizante justamente para que quando o lixo entra em processo de decomposição, ele não se infiltre no solo, não, portanto, contamine o solo e também não chegue até o lençol freático, tá? Aí, ó, vai vir aqui e vai depositar lixo. Então, tá lá, depositei lixo aqui. Tudo isso aqui tá cheio de lixo. Legal, ok. Depois que esse lixo atingir uma determinada altura, você vai lá e vai passar uma outra camada aqui, tá? E aí, de novo, vai depositar mais lixo. Depositou mais lixo. Depois outra camada, vai virando tipo um prédiozinho mesmo, tá? Outra camada e assim sucessivamente, tá? Aí,
vão existir alguns tipos de canais por onde o chorume vai sair. E aí depois ele vai sofrer um processo de tratamento para ser devolvido para a natureza, tá? E também vão existir espécie de chaminés, né? Por onde você vai ter a queima do gás metano, tá? Inclusive, em alguns países desenvolvidos, esse gás metano, ele é jogado para dutos para ser utilizado como fonte de energia. Porque, como vocês sabem, gás metano ele é inflamável, né? E aí você pode utilizar como uma fonte de energia. E aí é interessante, né? Porque não é um negócio que você está jogando aí direto na atmosfera e tal, né? Então, aqui o que você tem que estar percebendo? Que aqui você já encontra algumas condições, né, de tratamento do lixo são muito mais adequadas do que, por exemplo, a questão aí do lixão, né? Seria bem mais interessante se uma parte significativa do nosso lixo tivesse esse destino que, assim, que infelizmente exige muito mais estudo e grana, né, para poder fazer isso daqui. E aí a gente sabe, né, que eu tenho que falar que isso aqui não dá voto, né? Quem é que vai chegar? Você já pensou num debate? O prefeito vai lá e fala assim: olha, eu vou começar a implantar aterro sanitário aqui nessa cidade, porque está precisando e tal. Quem é que está dando bola para isso? Fala a verdade. Então, assim, como não tem, vamos dizer assim, retorno eleitoral, muitas vezes é uma coisa que acaba não acontecendo mesmo, tá? Porque eu insisto em dizer, exige um investimento significativo, existe uma atenção, né? Exige um estudo, né? Para que isso de fato seja feito, tá? Então seria mais ou menos assim que funcionaria o caso do aterro. Outro tipo de destino de lixo é a questão da incineração, o fogo, a queima, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, vamos ver. Sim, João, recebe lixo de todo tipo. Por isso que eu estou dizendo que não é o ideal ainda, mas já é bem melhor do que o caso do lixão. Mas é isso aí, recebe qualquer tipo de lixo. Isso, muito bem, Mário. A questão do fogo, o fogo também, claro, não é um destino ideal, né? Mas a gente sabe que é muito comum a queima do lixo. Isso acontece muitas vezes em áreas rurais, né, onde você não tem a coleta seletiva do lixo, né? E acontece, e aí, ok, tem que ser assim mesmo, né? Um lixo hospitalar. Mas aí faz todo o sentido do mundo, porque a gente sabe dos riscos, né, de contaminação. Aí é diferente. Aí tudo bem. Mas vale lembrar aí que a queima, né, do lixo implica também em emissão de gases de efeito estufa, né? Contaminação, portanto, da atmosfera, criação de fuligem e assim sucessivamente. Então, também não é o adequado, né? A grande vantagem aí do fogo é que você reduz, né, o volume. A vantagem seria essa. Mas tem essa questão aí da atmosfera, tá? Ó, eu vou ter que apagar aqui a luzinha para poder seguir as discussões. Se você ainda não copiou, bate um print aí da tela e aí depois você termina a sua cópia, tá bom? Vou apagar, hein? Tinho. Bom, vamos lá. Aí, certamente você deve estar perguntando então. Peraí, professor, então o que seria o ideal, tá? Porque como vocês viram, todos esses tipos de destino, né? Isso vai liberar, esse seria o problema ambiental, viu, Miguel? Ele vai liberar gases e gases que representam muitas vezes fuligem na atmosfera, que representam elementos aí que contribuem para o aquecimento global. Então, por isso, ele não é interessante sobre essa análise. Agora, tem a questão da redução do volume, né? Tudo acaba virando cinzas, né? Se a cinza produz chorume, é isso, Miguel, que você está perguntando? Eu não consegui entender.
Com o chorume do aterro, você diz? Do fogo, né? Do fogo. Não, aqui, ó, então, como você coloca fogo naquele lixo, né? Não há tempo para aquele processo de decomposição, dependendo do estágio em que você jogou fogo, claro, né? Mas assim, se for logo de cara, né, você jogar fogo naquele lixo, você não vai ter tempo para a formação do chorume, né? Então, também teria essa questão aí. Eu acho que deve ser isso que você deve estar chamando a atenção, imagino, né? Pode ser também uma outra questão, né? Entendi. Então, veja só, o que nós temos aí como proposta ideal é uma coisa que vocês cansaram de ver quando vocês estavam lá no ensino fundamental. Todo mundo deve ter comentado isso aqui em algum momento com vocês. É isso daqui, ó. 3R. O que é o chamado 3R? Quem é que lembra aí no chat aí? Vamos ver se tem alguém que lembra aí, vai. O que é o chamado 3R, hein? Quem lembra? Reciclar, muito bem, perfeito. Reciclar, reduzir, reutilizar. É isso. O ideal, moçada, é justamente isso. Porque, veja só, olha como é que a gente começou a nossa discussão. A gente começou dizendo o quê? Que o grande problema é o volume que é produzido. E aí você não tem muito bem um destino adequado. Você vê que, por mais que existam esforços, né, sempre vai existir impacto ambiental. Sempre vai existir. Então, o ideal, evidentemente, é você reduzir aquele volume, é reutilizar, é reciclar, né? Porque é claro que o impacto ambiental vai ser muito menor, né? Aliás, o impacto socioambiental, porque como eu disse para vocês, isso também traz impacto para a própria sociedade como um todo, né? Veja, por exemplo, o caso lá do lixão, né? O grande problema do aterro, Isa, é que, na verdade, ele é pouco utilizado, né? Essa que é a grande questão. Ele é pouco utilizado, ela exige a utilização de um determinado espaço, né? Exige grana, né? Grana, né? Essa que é a questão também, né? Não tem retorno eleitoral e aí por isso é pouco feito, pouco utilizado, né? Não, reciclar seria, por exemplo, você, sei lá, você tinha latinha lá de alumínio, aí você botou ela para reciclagem, aí ela volta como, sei lá, uma caneca de alumínio, por exemplo, uma panela de alumínio, por exemplo. Isso é reciclar, né? A questão do reutilizar seria, por exemplo, sei lá, o casco da garrafa de Coca-Cola. Então, você tem lá a garrafinha de vidro lá da Coca-Cola, ao invés de você jogar ela fora, você leva lá até a mercearia, lá até a venda da esquina, até o mercado e tal, e troca por uma garrafa cheia, né? O metano que sai, ele é um gás do efeito estufa, Isa. E aí seria um problema do aterro. Perfeito, muito bem lembrado. Agora, só que tem uma vantagem. Se o projeto for bem pensado, você pode colocar esse metano em gasodutos para poder utilizá-lo como fonte de energia, porque ele é inflamável, né? Então, aí é legal. Aí você deixa o projeto mais sustentável, entende? Tudo bem, Vinícius? Sacou a ideia do reciclar e reutilizar? Valeu. Então, por isso aí que eu estou colocando, então. O ideal seria, evidentemente, aí você pensar nos 3 R's, né? Reduzir, reciclar, reutilizar. Porque, evidentemente, aí o impacto, ele é menor. Ok? Bom, vamos dar sequência aqui nas nossas discussões, então, tá? Ah, outro problema aí que eu queria discutir com vocês, esse é o mais fácil de todos, para ser bem sincero com vocês, a questão da poluição sonora e visual, que é uma coisa que a gente
de fato, tem, né, nos nossos grandes centros urbanos, né? Poluição sonora e visual, que é o excesso de barulho, é o excesso de imagens, né? Tanto é verdade que hoje até em algumas cidades existe propostas aí, né, de leis, inclusive, para reduzir essa poluição visual, né? A ter maior controle aí dessa poluição sonora, porque na verdade poluição sonora e poluição visual traz impacto direto na vida do cidadão. Isso aqui significa, logo de cara, redução da qualidade de vida, tá? Essa que é a grande questão, é a redução da qualidade de vida. Porque assim, eu já morei no centro da cidade, aqui de Ribeirão Preto. É impressionante, pessoal, o barulho. Barulho dia e noite. De dia é carro passando por todo lado, buzina e tal, motociclista e tal. À noite, funcionavam os barzinhos próximos da região, era pessoa gritando e tal, também buzina, era música alta. E isso, de uma maneira, às vezes até inconsciente, impacta diretamente na nossa qualidade de vida. Isso impacta diretamente na condição do estresse, né? Você, às vezes nem percebe, mas você está estressado por conta do barulho que você às vezes até deixou de perceber que ele existe. Às vezes a gente fica num determinado ambiente, o barulho existe, e aí você finge que ele não existe. Você consegue até abstrair aquele barulho, né? E é claro que isso vai impactar diretamente na qualidade de vida, né? Eu mesmo, eu tinha uma namorada que não era aqui da cidade, né? E aí, na época que eu morava lá no centro, tem sim, Mari, tem sim. Tem alguma cidade limpa, se eu não me engano, a proposta da lei. E aí é para reduzir propaganda de fachada, sobretudo lá do centro, lá, porque houve uma proposta de revitalização do centro e tal. Então tem sim, bem lembrado, inclusive. Então eu tinha uma namorada que veio morar comigo num determinado momento, porque ela tinha conseguido emprego aqui em Ribeirão, né? E nessa época eu morava no centro, né? E aí a namorada era de uma cidade pequena, né? Não vou falar cidade aí para não. Vai que vocês conhecem aí, então deixa quieto. Então aí ela veio e tal, morou, ficou um tempo aqui comigo e ela não conseguia se adaptar ao barulho do apartamento que eu morava, né? E aí era um caos, a minha vida virou uma tortura, porque ela virou outra pessoa. Ela, evidentemente, não conseguia dormir direito, né? Ia para o trabalho já virava uma tortura, voltava para casa, encontrar eu já era uma outra tortura, depois não dormia de novo, e aí virava aquele ciclo, né? Bom, moral da história, só para vocês entenderem aí como que, às vezes, essas coisas elas vão impactar de fato na nossa vida, né? Ela largou de mim, né? E perdeu o emprego. História bonita, né? Cidade limpa, é. O módulo é o 7 e 8, tá? Módulo 7 e 8. Problemas urbanos. Então, pra você ver. Mas foi bom, pelo menos agora eu tenho essa história para contar para vocês. Faz parte da aula agora. Vamos lá, vamos seguir. E com relação à poluição visual, né, a gente sabe que, de novo, é o poder da propaganda, né? A propaganda, ela sempre diz, você é infeliz, você é infeliz, você é infeliz, quer ser feliz? Compra aquela mercadoria. E isso impacta diretamente também na nossa qualidade de vida, porque nem sempre a gente vai ter acesso àquela mercadoria, né? Nem sempre a gente vai estar comprando, então a gente fica decepcionado, fica triste toda hora, né? Então, existe sim, Vinícius. Depois, na nossa próxima aula, acredito que sim, a gente vai começar as discussões aí dos problemas urbanos ambientais. Aí a gente vai entrar nessa questão aí que você deve estar sugerindo aí, que envolve chuva ácida, que envolve a formação de ilha de calor, envolve a formação do smog, uma série de problemas. Deixa eu ver, tem até aqui na apostila, ó. Aqui, ó, inversão térmica, enchente, poluição hídrica, né? Tudo isso depois a gente
vai discutir, tá? Pode ficar descansado com relação a isso. Bem, então, seria basicamente essa discussão aí da poluição sonora e visual, tá? E aí, pessoal, já até para a gente poder já partir mais para o encerramento aí dessa primeira parte da discussão, que, como vocês devem ter percebido, é mais social, né? E aí depois, como eu havia alertado aí para o Vinícius, né? Depois a gente vai entrar na parte ambiental, né? Eu quero comentar sobre este conceito aqui, ó. Esse conceito aqui, ó. Desmetropolização, tá? Esse seria o conceito. É assim, à primeira vista, você olha aí para o termo, você pensa o quê? Desmetropolização, redução da metrópole, né? A metrópole que está diminuindo, né? E não é bem isso. Então, por isso que eu faço questão até de comentar aí um pouco sobre esse termo, tá? O que acontece? Bom, isso aqui não é bem um problema urbano, mas é uma consequência dos problemas urbanos, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que é essa desmetropolização? O que a gente tem assistido nos últimos anos, sob o ponto de vista de crescimento de cidades? A gente tem percebido, ó, que cidades médias e às vezes até pequenas crescem mais que as metrópoles, tá? Então, de novo, ó, cidade média e pequena crescendo em ritmo mais acelerado que as metrópoles, isso é desmetropolização. Então, você fazer uma comparação do crescimento percentual dessas cidades, tá? Lembra lá que é o processo de urbanização. É quando a população urbana cresce em ritmo mais acelerado que a população rural, tá? Então, aí você mede esse percentual aí de crescimento. Se a cidade média e a cidade pequena crescem em ritmo mais acelerado que a metrópole, aí evidentemente está acontecendo o processo que a gente está chamando aí de desmetropolização, tá bom? Então é isso que seria desmetropolização. Por favor, não vai confundir aí com a ideia de que a metrópole está sendo reduzida, está diminuindo e tal. Não é isso. Gosto muito de insistir nessa ideia porque o termo parece que sugere isso, né? Cresce no sentido de população, cresce no sentido de mais casas e assim sucessivamente. Só que, Laura, quero deixar bem claro, números percentuais. Sempre pensa nisso, tá? Percentual, não é número absoluto. Porque, evidentemente, quando a gente for olhar número absoluto, vai comprar uma cidade que nem São Paulo, por exemplo, vai comprar uma cidade em Ribeirão, São Paulo tem muito mais população, muito mais casa, muito mais espaço urbano, absoluto, né? Agora, no caso aí de Ribeirão, por exemplo, o ritmo de crescimento da nossa cidade é maior do que São Paulo. Não é que São Paulo parou de crescer, é que chegou um determinado momento e o ritmo de crescimento de São Paulo já está mais estacionado, né? Está mais lento e tal, já não tem nem mais tanto espaço para expansão, né? E aí você faz essa comparação e então a gente chega à conclusão que às vezes essas médias cidades crescem em ritmo mais acelerado, tá? Vinícius, isso não seria bom? Isso seria bom em que aspecto, Vinícius? Eu não sei. Depende de que tipo de juízo de valor que você está fazendo. Dá uma ideia aí que a gente pode discutir um pouquinho mais. Vinícius? Vamos ver, porque, tipo, quanto maior a metrópole, mais problemas sociais. Não, de fato, uma metrópole, ela certamente ela vai ter problemas sociais de grande dimensão.
Mas, dependendo da maneira como essa média cidade cresce, ela também pode apresentar os problemas, né? No final, pode passar no primeiro slide. Bruna, dá uma força, ajuda eu, não entendi o que é que você está querendo dizer. Isso é legal, Vinícius. Isso é uma coisa legal mesmo. Isso sim. Fica mais distribuída e menos concentrada. Isso é interessante mesmo, muito bem observado. Ela quis dizer slide, deixa eu ver, vamos ver então, peraí, vamos ver. Estava escrito lá no final, pode passar o primeiro slide. Ah, tá. Então, eu não posso. Eu peço perdão para vocês, porque, na verdade, isso daqui não é o slide, né? Eu estou montando aqui junto com vocês agora. Peço desculpas. Mas depois o vídeo da aula vai estar no portal de vocês. E aí, se alguém quiser resgatar as anotações, aí fica facinho, tá? Tudo bem, Bruna? Desculpa, viu? É que a coisa fica apagada depois. Vai ficar gravado, isso. Pode copiar depois. Perfeito. Aí, Luísa, obrigado. É isso aí. Então, na verdade, seria essa aqui. Seria a questão aí da desmetropolização, tá? Só seguindo aqui, ó. Vamos lá para o nosso item B. Vamos lá, nosso item B. Bom, o que pode causar, né, o processo da desmetropolização? Primeira coisa, né, pessoal? Isso aqui, ó. Fuga de problemas urbanos, né? Primeira coisa seria isso. Por isso que eu estou já associando essa questão da desmetropolização, né? Por isso que eu estou associando essa questão da desmetropolização com a ideia dos problemas urbanos. Essa que seria aí a proposta, né? Por isso, fuga dos problemas urbanos. O que acontece? Vamos lá, tentar entender. Muitas vezes, algumas pessoas que moravam em São Paulo, por exemplo, vieram morar aqui em Ribeirão Preto. Porque, às vezes, o ambiente econômico para aquela, às vezes, profissão, para aquele determinado negócio e tal, aquele ambiente econômico já estava relativamente saturado lá em São Paulo. E aqui em Ribeirão Preto, o horizonte é muito mais amplo. Abre espaço para muito mais possibilidade. Tanto é verdade, e aí, de novo, a gente já pode colocar como uma outra causa, negócio que é muito visível aí dentro das questões que envolvem a desmetropolização é a chamada desconcentração industrial, né? Vocês estudaram recentemente aí com o professor Danilov, né? Os processos de industrialização do Brasil. Então, você deve ter percebido que o processo de industrialização do Brasil, ele se deu de maneira concentrada num primeiro momento. Aonde? No Sudeste. Aí depois, com o passar do tempo, com os avanços das novas tecnologias e tal, a indústria, com o advento do próprio toyotismo, que também propõe isso, que a gente teve para estudar aí nas nossas últimas aulas, aí a indústria costuma sair desses espaços de maior concentração, né? E aí vai para outras cidades, para outras regiões, né? Claro, em busca, né, de incentivos fiscais, em busca de mão de obra mais barata, de leis ambientais mais flexíveis, né? E aí, então, ela leva uma parte de sua influência de polarização para um outro município, um município menor, muitas vezes. E aí, esse município, recebendo aquela respectiva atividade, ele se transforma num polo de atração. E aí, aquele município começa a crescer, aquela cidade, na verdade, daquele município, começa a crescer em um ritmo mais acelerado, né? E aí, por isso que muitas vezes a gente vai fazer essa comparação, né, metrópole e médias e pequenas cidades, e a gente percebe que às vezes as médias e pequenas cidades crescem em ritmo aí mais acelerado. Só uma última observação que é importante aqui,
Lembrar que este é um conceito do professor Milton Santos, tá? Gosto sempre de lembrar isso, porque ele é um professor aí que se destaca aí dentro da geografia, um cara muito importante, e talvez seja interessante aí que vocês saibam desse pequeno detalhe, tá? Mari, a Zona Franca de Manaus ainda foi um processo concentrador, né? Porque, na verdade, quando a gente olha para a Zona Franca de Manaus, a gente vê uma ilha de industrialização rodeada aí por um oceano de desindustrialização, né? Então, a ideia seria Manaus industrializado, uma outra cidadezinha vizinha um pouquinho mais industrializada, outra ali, assim sucessivamente. Lá a gente ainda vê um enclave, né, de industrialização, né? Isa, não é que é alguma coisa ruim, tá? Eu até quis comentar durante a aula aí que não é que a desmetropolização seja um problema, mas ela é uma consequência dos problemas urbanos. Porque a gente sabe, como foi dito aí no chat, né? Que muitas vezes nessas grandes metrópoles a gente encontra muita violência, o custo de vida é muito caro, né? A gente encontra muito mais poluição visual, muito mais poluição sonora, né? Então, evidentemente, existe pessoas que vão tentar fugir desses problemas, né? E aí, então, vão encontrar uma vida nessas médias cidades, por exemplo. Ok? Bom, estou vendo que a Soninha já está comentando aqui, professor, que falta um minutinho aí para acabar. Queria saber se vocês gostariam de fazer mais alguma consideração para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. Se ninguém fala nada, eu vou falar então. Vou agradecer demais aí a presença de todo mundo. Ribeirão Preto, vamos ver, peraí. Ribeirão Preto pode ser considerado uma média cidade? Pode sim, Laura, perfeito. Uma média cidade que, inclusive, cresce em ritmo assustador. Desculpa. Bom, então, seria isso, né, pessoal? De novo, vou agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer aí por ter passado esse comecinho de manhã de maneira bem agradável com vocês, tá? E sempre instigar, né? Continua os estudos, não para, não desanima, tá? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? A gente não pode desanimar, ainda mais nesse momento, tá? E uma coisa que pode ser muito interessante aí no caso de vocês é que é um momento para vocês treinarem a autonomia, né? Desenvolver cada vez mais autonomia, rotina de estudos e tal, por conta própria, né? Porque veja que o ensino remoto ele permite muitas vezes, né, essa flexibilidade, mas também precisa de bastante disciplina, né? Beijo no coração de todos vocês. Até o nosso próximo encontro, então. Valeu para todo mundo. Até mais, gente.